Todas nós sabemos o que são comparações, o que significa comparar algo ou alguém. Porém, as comparações são tão inevitáveis como desnecessárias. Vamos combinar? Para quem já me conhece, muito provavelmente você já tenha passado por esse processo. De repente, me comparar com alguém. E por isso é exatamente inevitável. Para quem não me conhece, você vai estar passando por esse processo a partir de agora. Eu sou a Jenny Humphrey, mentora de inglês, e nesse momento você provavelmente, e de forma até mesmo inevitável, sem pensar nisso, seu cérebro automaticamente te leva para fazer uma comparação. Ok? Talvez você não conheça nenhuma mentora de inglês, mas provavelmente você conheça uma professora e você até mesmo siga professoras de inglês aqui no Instagram, no YouTube, enfim, nas redes sociais. E aí você automaticamente vai começar a fazer conexões ou comparações. Nossa, olha, ela falou isso, que aquela professora também falou. Nossa, ela falou aquilo, que aquela professora não falou. É da nossa vida, é do nosso dia a dia fazer comparações. Comparar situações, comparar pessoas. E a questão com as comparações, eu gosto muito de um ditado usado na Espanha, que os espanhóis trazem, não sei se chamar exatamente de ditado, de provérbio, mas enfim. Fato é que eles dizem que, em espanhol, las comparaciones son odiosas. Em português, nós não usamos a palavra odiosas, então nós diríamos algo assim, ou eu traduziria como as comparações são detestáveis. E eu realmente concordo com isso. Assim como elas são inevitáveis, em algum momento todas nós passamos por esse processo, elas são realmente detestáveis. E eu vou te provar, não só te contar, mas te provar por quê. A Páscoa está aí e é inevitável também ser invadida pelo espírito do chocolate ou do ovo de Páscoa, como eu chamo ouro de Páscoa. Eu dei esse apelido. Eu sou chocolatra, amo chocolate, amo ovo de Páscoa, mas vamos combinar que está quase no valor do ouro, né? A gente vai no mercado e fica pensando, que órgão eu vendo? Troco meu rim por esse ovo de Páscoa. Quem tem muitas crianças na família, então, eu não consigo nem imaginar como é que está fazendo para conseguir. Na minha época, meus tios davam caixa de bombom. E olha que há muitos anos atrás, quando eu era criança, então imagino que agora também, fazendo uma comparação, uma caixa de bombom sai mais ou menos a R$ 10 e o ouro de Páscoa com preços absurdos. Mas o que a Páscoa tem a ver com as comparações? Olha só, você vai entender comigo. Chega a época de se reunir com a família, para passar a Páscoa, para fazer ali a Semana Santa, enfim, conforme a celebração que cada um faça. No meu caso, eu sou a louca que está perdida aqui no Brasil, minha família está toda na Europa, então eu não vou estar vivendo esse problema. O que, se eu for parar para pensar, em algumas situações chega a ser até um alívio. Olha o que acontece, eu tenho certeza que eu não sou a única, então por favor, não me deixem sozinha nessa. Comenta aí quais são as comparações detestáveis que você tem que aguentar na Páscoa. Vou citar alguns exemplos para vocês entenderem do que eu tô falando. Fulana casou. E você? Vai casar quando? Sabe aquela pressão que já começa? Me comparando com fulana? Ah, fulana casou, parabéns para ela, grandes coisas, como se casamento fosse agora métrica para felicidade. Você viu o carro novo do fulano? Teu primo tá morando em tal lugar. Esse tipo de situações, esse tipo de comparações que o pessoal sempre solta, aquela tia de 3º grau, 4º grau, que nem é nada, nem é parente mais, mas que nas épocas de reunião familiar se acha no direito de sair te comparando com todas as pessoas da sua família. Que beleza, vamos medir agora quem é o sobrinho, neto, 3º, melhor aqui sucedido, em melhor situação familiar, e saem fazendo aqueles comentários, comparando tudo o que você faz. Se você nunca passou por uma situação dessa na vida, eu quero te contar que você já ganhou na loteria, meus parabéns, seja livre e sorria o tempo todo, porque você não tem que aguentar esse tipo de comparações detestáveis, inúteis e, infelizmente, inevitáveis. A única forma de evitar é não participar desses encontros familiares, né? Porém, você não vai estar ouvindo, né? Porque os comentários vão continuar lá. Mas, enfim, o que isso tem a ver com o inglês, Jenny? Geralmente, para não dizer com toda certeza, quando você começa a estudar inglês, você também passa por esse processo de comparação. Você começa a pensar, olha como fulaninha fala, nossa, o nível dela é super alto.
um dia eu gostaria, um dia eu quero falar assim, ou será que um dia eu vou conseguir falar assim? Ou eu já estou estudando há 2 meses, só sei 15 palavras e fulana que começou a estudar ontem já fala fluente. Você percebe para onde eu estou indo? Para o perigoso caminho das comparações? E isso tem consequências. Em inglês, a gente chama de dark place. Sabe quando você está ali em uma situação negativa, desagradável? Então, quando a gente usa a expressão dark place, é quando você está passando por uma fase ruim, por um momento ruim. E isso gera sentimentos como depressão, como ansiedade. Você entra em um círculo vicioso de reclamações. Você começa a se comparar com pessoas que estão em processos diferentes, em momentos diferentes do que o seu. E muitas vezes isso é perigoso porque às vezes você não conhece exatamente a situação por trás dessa pessoa. Talvez ela faça uma imersão de inglês e ela faça 5, 6 horas por dia, porque cabe no orçamento dela, porque cabe na rotina, cabe na agenda dela, e na sua, de repente, não cabe. Então, você percebe que fica uma comparação injusta. Se vocês não estão partindo de situações iguais, não tem como você comparar. E por muito que você parta de situações iguais, o processo de aprendizado de cada pessoa, ele é diferente. Então as comparações vão te arrastar, vão acabar te levando para esse dark place, para essas situações e para esses sentimentos negativos. E aí quando você começa a reclamar, eu costumo dizer que tem pessoas que são o muro das lamentações. O que eu quero dizer com isso? Tudo são lágrimas, tudo são reclamações, ela só consegue ver o lado negativo das situações. Ela não consegue ver os aspectos de melhora, os pontos positivos, que é você já, por exemplo, ter tomado a iniciativa e ter começado a estudar inglês, você está se permitindo passar por esse processo, você ter a consciência de que vai encontrar dificuldades. E aí essa negatividade, ela começa a te drenar. Imagina o seu celular quando você entra em um desses joguinhos que viciam e em 15 minutos acaba a bateria do seu celular. Então, essa é a questão com a negatividade, que vai te drenando e vai sugando. E a sua bateria vai e acaba. Geralmente, quando eu tô super cansada, eu noto que eu fico um pouquinho mais melancólica, porque é como se a minha bateria tivesse acabado. Então, o que eu preciso fazer? Recarregar. O cansaço tem esse efeito em mim. Se você se rodeia desse círculo de negatividade, você vai, querendo ou não, acabar levando para a inveja. Você começa a olhar aquela pessoa com quem você está se comparando, de repente uma pessoa que começou a fazer inglês antes, que está em um processo já diferente do seu, e você já vai começar a ter um pouquinho de inveja. Poxa, olha que legal, olha quanta coisa ela sabe, queria falar igual ela, queria saber como ela sabe, queria me expressar da forma como ela se expressa. E aí, isso é mais uma carga extra nessa questão de negatividade. E o que vai acontecer com você é que você vai perder o foco. Você deixa de focar no que você tem que fazer para focar no que aquela pessoa está fazendo. Quando você perde o foco, você se perde, se desconcentra totalmente. Você deixa de ser o centro do seu aprendizado, do seu processo, para se concentrar na evolução da outra pessoa. No que isso te ajuda? O que bem, que sentimento positivo isso agrega para a sua vida? Então, pense nesse ditado que as comparações são detestáveis no geral, mas elas também são inevitáveis. Então, o que a gente pode fazer? A partir do momento que você esteja assistindo isso, você provavelmente, como eu disse no início, vai começar a comparar. Comparar com outras pessoas. Nossa, olha, ela tá de blusa rosa, eu também tenho essa blusa. Ou eu gostaria de ter uma blusa nessa cor. Ou, nossa, o óculos dela é assim, eu já vi fulana com um óculos assim. Olha, ela me lembra tal pessoa. E isso todas nós fazemos. É algo inevitável, o nosso cérebro cria essa associação. Só que nós temos que tomar cuidado a partir do momento em que isso começa a nos prejudicar. Tá? As comparações, elas só são boas em um tipo de situação, que é para medir a sua evolução. É você se comparando com você mesma. Imagina que você começa a estudar inglês hoje. E aí você é consciente de que o seu nível ele é baixo. Você acabou de começar. Você está iniciando esse processo de aprendizado. E aí, você continua estudando, você segue ali, escolhe um método, aplica, começa a estudar todos os dias. De repente, se você for minha aluna, você segue o plano de estudos que eu preparei para você. E aí você vai crescendo, você vai avançando pouco a pouco. Você completa o primeiro mês de estudo. Então, vamos supor que
chega lá em abril. E aí você vai se comparar com como você estava em março. Essa é a comparação que é produtiva, desde que você tire o peso e alinhe as suas expectativas. Por exemplo, em abril eu já quero estar falando essa frase e entendendo isso aqui que me digam em inglês. E aí você se compara com como você estava em março, percebe a sua evolução. Então, esse é o único aspecto onde as comparações são boas na nossa vida, para você medir a sua evolução. É como você se comparando com você mesma. Se você é fã de Friends, a Mônica ela é bem controladora. E tem um episódio específico de Thanksgiving, que seria ali a ação de graças, na qual ela não quer, eu acho que é nesse episódio, talvez eu esteja confundindo, mas eu acho que é nesse, na qual ela não quer fazer a quantidade de comida que ela geralmente faz, porque vai sobrar muito. E eles tentam mais ou menos convencê-la, e a estratégia que o Chandler usa é fazer uma comparação. Ele sabe que ela é extremamente competitiva, então ele quer que ela faça uma quantidade específica ali de uma bolacha, se eu não me engano, e quando ela faz, ela se comemora por ter ganho da Mônica do ano passado. Então é bem engraçado como ele leva ela ali, sabendo da competitividade que ela tem. É bem engraçado como funciona essa comparação. E é um exemplo que você pode seguir nesse sentido. Se comparar com você mesma, com o seu processo. Então aí, ok. E é disso que nós vamos tratar hoje, além, claro, da gramática em si com as comparações. Porque eu não dou ponto sem nó. Você conhece esse ditado? Então isso é o que eu quero trazer para você hoje. Só que antes de entrar na gramática, eu quero aqui trazer uma reflexão ou saber até que ponto isso te afeta. Na aula passada, eu trouxe um dos sabotadores. Até onde é erro de pronúncia, até onde é sotaque, até onde ficar tentando pronunciar da forma perfeita ou no que ensinam por aí, que é a única forma de pronunciar essa palavra, te sabota, te prejudica, acaba virando uma desculpa para você falar, não consigo falar assim, não vou nem começar, não vou nem tentar aprender o inglês. E hoje eu vou te mostrar a comparação como outro sabotador, mas não só a comparação. Já aconteceu com você de começar no inglês e de repente você ouvir de algum professor ou professora, não pense em português? Eu já ouvi muito isso, eu já vi muitos professores falando isso e eu recebo muitas alunas que falam isso. Eu sei que eu não tenho que pensar em português. E eu falo, de onde você tirou isso? Ah, um professor me falou lá atrás, ou uma professora me falou, não pense em português. E elas realmente ficam com isso na cabeça. Só que esse não pense em português, pensa aqui comigo. Se eu falar para você hoje, agora, não pense em português, você vai pensar em quê? Conceitos ou ideias soltas? Imagina que você só conhece 10, 15, 30 palavras em inglês. E se eu te digo, não pense em português, provavelmente você vai começar a fazer igual meu sobrinho. Meu sobrinho é um fofo, lindíssimo, maravilhoso. E ele ficava assim, ó. Blue, sky, blip. Sabe o blip do YouTube? Que ele só assistia em inglês. Esse era meu sobrinho, não pensando em português, tá? Imagina a situação com você. Então você estaria exatamente igual meu sobrinho. Sky, yellow, car. Se eu não for pensar em português e eu não domino o inglês, eu vou estar pensando em 5, 10, 30 palavras que são as que eu conheço. Como que eu aprendo assim? É aquela questão de aprender do zero. Como que você constrói algo do zero? Imagina que você vai construir uma casa. E eu falo pra você, vamos construir do zero? Você vai olhar pra mim e falar, ô doida, como é que construir do zero? Eu preciso do chão, do terreno, do alicerce. Não entendo de engenharia, então não sei exatamente o que precisa, mas basicamente, se você for pensar no conceito, é isso. Então, se eu te digo, não pense em português, você vai pensar em quê? E você vai construir o seu nível de inglês como? Se baseando em quê? Então aqui nós temos que ter certos cuidados com certos sabotadores e crenças que nós geralmente ouvimos por aí e que não ajudam em nada. Tá? Recapitulando, as comparações são detestáveis, elas só servem para que essa tia, avó de 3º grau, de 5º grau, que gosta de ficar
falando como o sobrinho neto terceiro está evoluindo na vida e você não, para jogar essas coisas na sua cara, provavelmente ela tem ali a vida vazia dela, ela não tem o que fazer e ela fica comparando toda a linhagem ali. Né? Então só serve para ocupar o tempo dela. O único caso no qual a comparação é boa é quando ela mede a sua evolução. Então você já sabe que você pode e deve pensar em português, do contrário você vai ser igual o meu sobrinho, tá? Lembre-se bem disso, blue, yellow, car, blip. Pronto, essa sou eu pensando em inglês ou não pensando em português. Não tem lógica e é impossível aprender assim. Então já vamos pegar. Aqui eu estou falando em português, mas se o seu idioma materno é o espanhol ou é o italiano, enfim, não muda nada. Se apoie no seu idioma materno. Tá? Não se compare com outras pessoas que estão vivendo processos e momentos totalmente diferentes do seu. Imagina uma roda gigante. Às vezes você andou na roda gigante e você vai ficar para a próxima, você não desce. Tá? Hoje em dia eu não sei como funcionam os parques de atração, porque faz muito tempo que eu não vou em um, então não sei se você é obrigado a descer quando ela para. Mas na minha época, se você estava lá em cima, você ficava, ela parava ali embaixo e pegava novas pessoas. A pessoa que acabou de entrar na roda gigante, ela está aqui embaixo, certo? A roda vai girar e você que está ali em cima vai chegar embaixo e essa pessoa vai chegar lá em cima, ok? Isso eu estou ilustrando para te mostrar que a nossa vida é como uma roda gigante. Hoje você está embaixo, você vai subindo, conforme você for aprendendo algo novo, por exemplo, você começa no inglês aqui, você vai subindo, você vai chegar ali em cima e de repente você chega em uma outra matéria, uma outra palavra que você desconheça, ou você vai melhorar um pouquinho um nível específico, ou vai entrar em outro idioma, você vai fazer o processo contrário, descer e recomeçar. É um círculo. Você sempre vai estar subindo, alcançando um nível mais alto, descendo de novo e recomeçando no aprendizado de qualquer área que você queira na vida. Você não pode, então, acabou de entrar, se comparar com quem parou ali em cima. Tá? Você tem que entender que você vai passar por essa subida e é o seu processo. Você pode usar a comparação para medir a sua evolução. Então vamos partir da base que você vai se apoiar no seu idioma materno, o português, ok? Então já esquece essa crença de não pense em português. Pense em português, porque é o idioma que você conhece e a estrutura gramatical que você conhece. Ao contrário do meu sobrinho, ele não faz ideia do que é um verbo, do que é um pronome. Se eu chegar nele e falar, você tem que usar uma pessoa nessa frase, ele provavelmente vai olhar para mim e falar blue, yellow. Ele não faz ideia do que eu estou falando. Então você não é o meu sobrinho. Geralmente as pessoas dizem, eu quero aprender inglês igual uma criança aprende. A criança, ela parte literalmente do zero, você não. Você tem as suas vivências e você tem o seu conhecimento e você precisa usar isso ao seu favor. Mas a memória das crianças é muito mais fácil, elas é muito melhor, elas são esponjas, elas aprendem de uma forma muito mais fácil. Ok, mas isso não significa que você não consiga aprender de uma forma mais fácil. A memória delas é melhor, tudo bem, mas elas não sabem nada. Elas saem do absoluto zero. Eu vou te provar agora como se apoiar no seu idioma materno te ajuda e como você sabe mais do que você pensa. Vamos fazer uma comparação, então? Eu vou comparar a minha situação e vou comparar o meu próprio dia. Eu hoje, aqui no presente, e eu no passado, por exemplo, ontem. E eu quero te fazer pensar na seguinte frase. Hoje, eu tô melhor do que ontem. Nós sabemos o português, nós sabemos o que uma comparação significa, e nesse caso eu trouxe hoje eu tô melhor do que ontem. Você se apoia no seu idioma para montar essa frase em inglês, tá? Eu tô me comparando com ontem, ok? Tá legal, tô medindo a minha evolução como pessoa. Esse melhor do que pode ser na questão de saúde, pode ser na questão anímica, pode ser que hoje eu esteja pintando uma tela melhor do que eu pintava ontem, porque eu pratiquei. Então aí você pode levar para o aspecto que você quiser. Ou hoje eu estou melhor no inglês do que ontem, tá? Com as vivências que você já tem e com o conhecimento e entendimento de português que você já tem, você pega a palavra hoje e eu vou te mostrar como o inglês vai seguir essa estrutura perfeitamente. Então aqui já vamos quebrar outra crença de que o inglês é esse bicho de 7 cabeças que é impossível aprender. Não é, e eu te mostro na prática. Como se diz hoje em inglês? Aliás,
pega a frase, eu vou fazer uma pausa para tomar uma água, porque é importante se hidratar. Hoje eu tô melhor do que ontem. Você consegue montar em inglês? Sozinha, sem a minha ajuda? Vou te dar uns minutinhos para pensar. Olha só como é muito simples. Talvez você não conseguiu. Se você conseguiu, parabéns. Se você conseguiu metade da frase, parabéns. Tem que reconhecer o seu mérito e se parabenizar por cada pequena conquista na vida. Você não precisa fazer algo extraordinário para se dar os parabéns. Você não precisa sentar hoje na frente de um piano e tocar alguma obra de Mozart para se dar os parabéns. Conseguiu apertar 3 teclas? Parabéns. É a sua evolução. Então, se você não conseguiu montar a frase inteira, se você não conseguiu montar nada, mas pensou, tentou, parabéns. É parte do processo. Hoje, em inglês, today, certo? Agora eu quero falar eu, em inglês. I. Então, já temos aqui, ó, hoje, eu. Em inglês, está seguindo a mesma estrutura. Today, I. Agora eu quero falar estou. Para colocar aí a frase de forma correta, hoje eu estou. Como eu digo estou em inglês? Lembra do famoso verbo to be, que todo mundo sempre volta nele, começa os cursos com ele, geralmente os alunos falam, mas é sempre o to be. A maioria dos alunos que reclamam do verbo to be não sabem exatamente usar o verbo to be. Essa é uma questão muito curiosa também, muito interessante. Então eu tenho hoje, today, eu, I, estou, verbo to be, am. Hoje eu estou, today I am. Agora é onde vai entrar o melhor do que ontem. Em português eu posso falar hoje eu tô melhor ontem? Não, eu preciso desse do que, certo? Então vamos deixar o melhor do que junto, como se eles fossem ali um grupinho. Vamos pro ontem. Yesterday. Tem um filme, por certo, bem legal, recebeu várias críticas, mas eu gostei bastante do filme Yesterday, que conta ali um pouquinho a história dos Beatles. Na verdade, não a história da banda. Conta a história de um fã do grupo que sofre um acidente e começa a escrever as letras. Eu não vou dar spoiler, se você não assistiu, procure assistir, porque assistindo você vai se lembrar tanto da música Yesterday quanto do filme que tem o mesmo nome da música. E você nunca mais vai esquecer que ontem se diz Yesterday. Então nós temos Today I am, pulei o melhor do que e fui pro Yesterday. Ok. Percebe que a estrutura em inglês está seguindo exatamente a estrutura do português. Por isso é ridículo, vou usar essa palavra, te dizerem que você não pode pensar em português. Não pensa em português. Muito pelo contrário. Pensa em português, se apoie no português para construir o seu nível de inglês, ok? O único que você não pode ser é refém do português. Você vai entender que em algumas situações a estrutura do inglês muda. Por quê? Porque é assim, ok? Mas você pode perfeitamente se apoiar no seu idioma. E esse melhor do que, Jenny? Aí é onde eu vou entrar com a explicação da gramática das comparações. Nós sabemos que bom é good, certo? Bom. Em português existe mais bom? Não, está completamente errado, nós usamos melhor. Então, em inglês não existe more good, tá? Tá seguindo aqui a mesma estrutura. Se em português mais bom é aberração, em inglês, more good também. Se em português nós temos melhor, em inglês nós temos better. Lembra da aula passada que eu falei das pronúncias? Better, 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 better. 4 opções para você escolher. Quero falar better porque é o americano standard. Ok, vai em frente. Não consigo pronunciar desse jeito. Vou falar better. Ok, perfeito. Não consigo puxar esse R, porque em português eu falo porta, então sairia better. Não consigo. Beta, tá ótimo. E também a pronúncia, que eu acho particularmente muito feia, mas cada um é livre de escolher a pronúncia que quiser, que seria beta, ok? Sem nenhum problema, você escolhe aí a sua pronúncia. Então, better, melhor. E o que acontece, a magia das comparações em inglês? Em português eu uso do que, porque eu vou comparar com o que eu estou comparando? Com o dia anterior, ontem. Então eu digo melhor do que ontem. Em inglês tem uma palavra mágica que vai ocupar o lugar desse do que, e é than. Você pode pronunciar como eu acabei de pronunciar, com a língua aqui, than,
Ou, Jenny, não consigo? Sem problema, fala then. Imagina que é o nosso D, a letra D, tá? Then, D-E-N, ok? E aí, você já está dizendo melhor do que, better than. Então, percebe que na frase eu segui a mesma estrutura do português? Today ou today, I am better ou better than yesterday. A mesma estrutura. Hoje, today. Eu, I, am, estou. Better, melhor. Than, do que. Yesterday, ontem. Então, a partir de hoje, toda vez que você encontrar um professor ou professora te dizendo não pense em português, você está autorizada a usar o exemplo do meu sobrinho. Você pode levantar a mão e falar, então eu vou falar igual o sobrinho daquela louca do Instagram? Blue, yellow, car. Você quer que eu pense assim? Você precisa se apoiar no seu idioma, porque vai facilitar muito o seu aprendizado. Então agora que você já sabe que as comparações são detestáveis, a não ser que você use elas para comparar o seu nível de inglês, e que você já sabe falar que hoje você está melhor do que ontem, que é um pouquinho a norma do 1% melhor cada dia. Não precisa ser 1%, você pode ser 0,1% melhor hoje do que você foi ontem. Ou você pode estar igual de bem, ou igual de se sentindo bem hoje, como você estava ontem. O importante é você agora saber comparar a sua evolução. E aí eu vou te trazer duas regras que nós usamos para fazer comparações em inglês. Você percebeu que eu te mostrei aqui que em português não existe mais bom, existe melhor. Mas geralmente em português a gente usa o mais, né? Mais feliz. Esse é um ótimo exemplo também. Maior, mais grande, que não existe, né? Então o português tem as suas exceções, mas geralmente uso mais. Em inglês nós temos basicamente duas regras para você fazer comparações. A primeira vai ser usando o ER no final. A segunda vai ser usando more. More é exatamente o nosso mais. Então você percebe que aqui também a estrutura é similar, é parecida? Se apoiar no português vai te ajudar? Pensa, por exemplo, então, e você pode estar se perguntando, mas então, Jenny, qual que eu uso? Ou existe alguma regra? Como que eu sei? Basicamente, a regra é a seguinte, e eu vou explicar aqui da forma mais simples possível. Palavra curta, eu coloco ER. Palavra comprida, eu uso more. Essa é a ideia principal que você pode ter, tá? E assim você não erra nas comparações. Como assim, palavra curta? Uma sílaba só. Mas o que é sílaba? Então pensa assim, poucas letras. Palavras de poucas letras. Pega a palavra grande em inglês, B-I-G, big. Você conhece essa palavra? Você sabe usar. Então, como eu digo maior? Você acrescenta o ER. Na pronúncia, é simplesmente assim, big, bigger. Na escrita, vai mudar um pouquinho, porque aí o inglês traz a regra de que quando a palavra tem essa estrutura, consoante, mais vogal, mais consoante, que é o caso de big, B é a consoante, I é a vogal, G é a consoante, ele duplica a última consoante. Então vai ficar com 2 Gs, mas na pronúncia não muda nada. Se você precisa escrever em inglês, você pode usar o Lingui, que vai te ajudar como tradutor, ou o Grammarly. Tá? No meu perfil eu trago eles, eu explico como usar, enfim, então você tem acesso a essas ferramentas. Se você vai simplesmente pronunciar, só se lembra de fazer esse er do final. Bigger. Na aula passada eu te mostrei a diferença entre sotaque e erro de pronúncia. Eu sou obrigada a falar bigger de forma alguma. Você pode falar bigger, biga. Então você tem essas opções. Não consigo fazer um R tão como o americano standard, tá? Então você pode falar bigger, mais curtinho, ou até mesmo biga, que entraria mais aí no inglês britânico, pega um pouquinho sotaque australiano, sotaque indiano, pessoal de Nova York. Então, aí você vai mexendo um pouquinho com a forma que você se sinta confortável falando, ok? Então, percebe como é simples? ER no final, porque a palavra é curtinha. Outra palavra curta, ó, small. Small, pequeno, também é uma palavra curta. Em português, também não existe mais pequeno. A gente usa menor. Em inglês, você simplesmente coloca o ER no final. Small,
smaller, tá? Smaller ou esmola. Igual esmola na rua? É igual. E se isso te ajudar a lembrar, você pode pensar e pronunciar dessa forma. Então, big, grande. Bigger, maior. Small, pequeno. Smaller, menor. Pensa agora, e aqui o que vai acontecer? Small, ele termina também em L, né? Você coloca depois o ER, tranquilo. Smaller, ok? Então, L, ER, pronto. Você monta ali na palavra. Pensa agora em uma palavra que já termina em E. Será que você conhece algum adjetivo em inglês? O que é adjetivo? É aquilo que você usa para dar qualidade, para falar característica de alguma coisa, tá? Pensa se você consegue lembrar agora de uma palavra em inglês que termine já com a letra E. Eu vou tomar uma água enquanto você pensa. Conseguiu? Se você conseguiu, parabéns. Se não conseguiu, parabéns também por estar tentando. Provavelmente, quando você sair da aula, você vai falar, nossa, na hora eu não lembrei de nenhuma, mas olha, agora tem essa. Eu vou te trazer a palavra late. Tarde também é usada para atrasada, tá? Se você usa com o verbo to be, I am late, significa eu estou atrasada. Mas aqui eu quero trazer tarde. E aí você usa com o it, por exemplo, it is, ou a abreviação it's late. Tá tarde, tá? Tenho que usar esse it? Tenho. Em inglês não existe frase sem a pessoa, sem o pronome. No inglês informal, na rua, ok, pode ser usado e você vai ouvir até mesmo de nativos. Lembrando que quando eu me refiro a nativos, vamos relembrar a aula passada, a pessoa que nasce nos Estados Unidos, ela é nativa, no Canadá, em Porto Rico, lá também tem o inglês como idioma, na Índia, na Austrália, na Nova Zelândia, na Inglaterra, na Escócia, na Irlanda, enfim, poderia continuar, tá? São nativos, África do Sul, se eu esqueci algum, depois vem a memória. Então, quando eu me refiro a nativos, eu não estou me referindo apenas ao pessoal que nasceu nos Estados Unidos. Todo mundo que tem o inglês como idioma oficial ou co-oficial é nativo. E aí é onde entra a diferença de sotaques, tá? Sotaque não é erro de pronúncia. Eu vou trazer para você, então, essa palavra late já termina em E. Então, olha só o que eu faço. Como ela já termina em E, eu acrescento só o R, tá? Não vai ficar com dois Es, eu não vou colocar ER, porque ela já termina em E. Se você pensou aí em outra palavra, a regra é a mesma. Você só coloca o R. Então, eu tenho late, tarde. Para eu falar mais tarde, eu vou pronunciar later. Eu só acrescentei o R. Eu falei later, porque como eu contei para vocês na aula passada, a minha pronúncia preferida é, especificamente ali nos Estados Unidos, a pronúncia da Califórnia. Se não quer falar later, você pode pronunciar later, porque a palavra se escreve com T, soletrando L-A-T-E, e aí para comparar, mais tarde, eu coloquei o R, tá? Você pode pronunciar later, 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 later. Olha, 5 opções para que ninguém nunca te diga só pode falar assim. Não, tá? Então, eu simplesmente coloquei o R. Então, você viu. Grande, big. Maior, bigger. Pequeno, small. Menor, smaller. Tarde, late. Mais tarde, later ou later, tá? Basicamente, a regra do ER ou só R é essa. Uma particularidade que eu quero te trazer também, para você ter toda a informação completa, é quando a palavra termina em Y. Por exemplo, eu falei tarde, né? Agora eu vou trazer o contrário. Cedo. Early. Ou early, tá? Dependendo da pronúncia que você preferir. Termina em Y. A escrita é E-A-R-L-Y. Quando a palavra terminar em Y, antes de eu colocar o nosso ER ali do final para eu falar mais cedo, eu tiro esse Y e coloco um I. Por quê? Porque alguém decidiu assim. Ok? O inglês, ele tem as próprias regras, mesmo quando ele não tem regras. Deu para entender? Por que é assim? Sabe quando a gente é criança e a gente pede permissão para os pais para fazer alguma coisa? E aí você vai e fala, pai, posso ir no mercado comprar 15 ouros de Páscoa para mim? Aí seu pai pensa, pago o aluguel,
sustento a minha família ou deixo comprar o ovo de Páscoa? O preço está quase igual, né? E aí vai e te fala, não. E você, por quê? O que eles respondem? Por que não? E você insiste, por que não? E eles vão continuar, porque eu tô falando. Então é assim, por que eu tiro o Y e vira uma letra I? Porque é assim, tá? Porque funciona desse jeito. E aí eu só faço essa troca. O Y vira I e eu acrescento ER. Então, cedo, early, mais cedo, earlier. Tá? Simples assim, é só lembrar do ER. Você percebe que não muda nada na pronúncia se eu escrever com Y ou se eu escrever com I? Então, se você não precisa escrever em inglês, se o seu foco agora é na fala, tá tranquilo. ER. Palavra curta, eu vou puxar esse R no final e vou pronunciar ER, ok? Mas e quando a palavra é longa? Mais fácil porque você não muda nada na palavra, você simplesmente coloca o more antes, assim como nós fazemos em português. Nossa, fulana é educada. Fulaninha é mais educada. Então, o nosso mais é o more do inglês. Palavras longas. Eu tenho certeza que você conhece adjetivos longos em inglês. Por exemplo, olha só, olha como o português, seu idioma, vai te ajudar mais uma vez. Pensa em português, inteligente, ok? Em inglês, eu tenho várias opções, ok, mas eu quero te trazer a mais parecida, intelligent. Você praticamente só muda a pronúncia, na escrita você tira o E final. Só isso. Intelligent. Então, se em português eu falo mais inteligente, em inglês eu tenho more intelligent. Ok? Muito simples. Outra palavra que seja um pouquinho mais longa. Beautiful, por exemplo, para bonita. Tá? More beautiful. Mais bonita. Tá? Beautiful pode ser pronunciado beautiful, sem nenhum problema. Tá? Questão de sotaque. Então, a regra das comparações, ela é muito simples. Palavra curtinha, eu vou terminar em ER. Palavra um pouquinho mais longa, eu coloco more. Ok? More e o adjetivo. Na frase que nós montamos no início, na qual você percebeu que a estrutura e a ordem é a mesma do português, hoje eu tô melhor do que ontem. Today I am better, porque good tem essa particularidade, não existe gooder, é a exceção. Eu vou usar better, ou better, ou beta, ou beta, ok? Então, o restante, than, yesterday. Eu quero falar, por exemplo, que a minha casa é maior do que a sua, tá? Estou comparando aqui a casa. Então, eu vou usar my house, por exemplo, minha casa, is, já vimos como é maior na aula de hoje, bigger than, e aí eu posso completar só com o yours ou than your house. Tá? Então, my house is bigger than your house. Minha casa é maior do que a sua. A estrutura foi a mesma também em português. Agora eu vou te deixar uma pequena tarefa. Homework time. Exatamente. Não é só chegar aqui e assistir. Precisamos praticar. Eu tinha um professor na escola que ele trazia a seguinte frase: o movimento se mostra ou se demonstra, né? Meu português às vezes falha ainda. O movimento se demonstra andando. Então era a frase típica, quando ele soltava essa frase a gente já ficava, lá vem tarefa. Ele obviamente era professor, né, de língua ali espanhola, né, que seria como estudar o português aqui no Brasil, tendo que olhar todos os detalhes da gramática. E é verdade, se você não pratica, essa informação se perde. Você vai ver tantas coisas hoje ainda ao longo do seu dia, que se você não colocar em prática essa aula, não vai ter servido de muita coisa para medir a sua evolução e para que tomorrow você seja better than today, né? So tomorrow you will be better than today. Amanhã você será ou estará melhor do que hoje no seu inglês, se você colocar isso aqui em prática. Então eu trouxe para você big e bigger, né? Grande e maior. Eu trouxe late e later, tarde e mais tarde. Eu trouxe small e smaller, pequeno e menor. Eu trouxe também intelligent e more intelligent, inteligente e mais inteligente. Eu trouxe beautiful e more beautiful, bonita e mais bonita.
A lição de casa, homework is. Eu tenho certeza que você consegue, então eu não vou começar com será que você consegue? Eu vou começar com que frases você consegue montar usando esses adjetivos que eu trouxe. Bigger, later, smaller, more intelligent e more beautiful. Você pode montar com você mesma, se lembrando que as comparações são detestáveis, a não ser quando você usa elas para medir a sua própria evolução, ok? E você pode, principalmente, se apoiar no seu idioma. Jenny, eu não tenho nível suficiente de inglês para escrever essas frases. Então escreve em português e aí você olha palavra por palavra e tenta colocar seguindo a mesma estrutura, como eu te mostrei que dá para fazer com hoje eu tô melhor do que ontem. Today I am better than yesterday. Só se lembre de usar esse than depois do adjetivo. Se você for escrever a frase, a escrita ela é muito boa para ajudar a nossa memória, tá? Então ela é ótima para o processo de aprendizado. Se você for escrever essa frase, esse than, ele é escrito com A, T-H-A-N, e ele vem exatamente depois do adjetivo que você vai estar usando, dos adjetivos que eu passei aqui para você como lição de casa, como homework. Recapitulando então, bigger, uma frase com bigger, muito simples. Smaller, uma frase com smaller, também é muito simples. Bom dia, Pati. Uma frase com late, ou later, no caso, né? Mais tarde, também é bem simples e você consegue montar. Uma frase com intelligent, nesse caso more intelligent, e uma frase com beautiful, more beautiful. Então, se apoie no seu próprio idioma. Se em algum momento você ouvir um professor ou professora de inglês te dizendo não pense em português, você tem a minha autorização para mandar essa live aqui e falar: a professora do Instagram diz que eu posso pensar em português porque eu não quero ser como o sobrinho dela. Blippi, Blue, Sky. Se apoie no seu idioma materno para conseguir construir o inglês que você deseja construir, ok? Então, eu estou à disposição para corrigir a sua lição. Pode mandar para mim no direct, que aí nós vamos estar evoluindo. E lembre-se que eu estou aqui para te apoiar no seu inglês. Comparações, sabotadores que nós vamos deixar longe, fora do nosso nível, ok? Have a lovely day, enjoy your learning and see you next class. Lembre-se que toda quinta nós temos live aqui no Instagram. Bye!